A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Andes, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nessa lição nós estudaremos sobre a mordomia cristã. Mordomia cristã significa que não somos o dono de algo, mas apenas os gerentes e administradores. Fazemos o possível para gerenciar algo de acordo com a vontade e o desejo do proprietário, no caso, Deus. Muitas vezes está associado com as palavras dízimo, generosidade e dinheiro. Embora essas associações não estejam erradas, a administração significa muito mais do que simplesmente dar tempo, talento e dinheiro. O mordomo cristão é aquele que recebe os dons de Deus com gratidão, os cultiva com responsabilidade, compartilha-os amorosamente na justiça com os outros e os devolve com um aumento ao Senhor. O textual nos diz assim: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. A verdade prática nos diz assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20. Sobre essa passagem nós estudaremos ainda dentro da lição. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: conhecendo o Evangelho da barganha. Subtópico 1, dízimos e ofertas como moeda de troca. Deus promete bênçãos financeiras através do dízimo? A resposta é não. Muitas vezes, quando os cristãos começam a honrar o Senhor com suas finanças, eles se tornam melhores administradores sobre o seu dinheiro como um todo. Como muitos podem testemunhar, quando começaram a dizimar ao Senhor regularmente, isso mudou sua vida financeira. Deus trouxe bênçãos, pois eles usaram seu dinheiro generosamente e o administraram sabiamente. No entanto, Deus faz uma promessa em Malaquias para Israel pós-exílio, não uma promessa geral para todas as pessoas em todos os momentos. Lembre-se do contexto e dos destinatários originais da promessa profética. Isso importa. O Senhor promete bênção àqueles que dão, mas essa bênção não significa necessariamente um retorno financeiro imediato e terreno. Em Malaquias, as pessoas estavam roubando a Deus porque não estavam dando o que era exigido pela lei e por isso diz que elas estão sob maldição. Durante aqueles dias de Ageu, a terra estava sofrendo com a seca, porque o povo estava indiferente quanto à reconstrução do templo. A mesma situação pode ter prevalecido aqui, porque as pessoas estavam sendo mesquinhas em suas ofertas. Eles estavam consumindo as ofertas para si mesmos, em vez de levar o dízimo ao templo para os sacerdotes. Então, pegarmos o versículo do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, para dizer que quem dá o dízimo, o demônio devorador é repreendido, é um erro teológico. Devorador não é um demônio, mas sim um gafanhoto. Deus fez um pacto com o povo de Israel, o famoso pacto de bênçãos e maldição. Durante uma seca, o inseto enterra seus ovos na areia, até a primeira chuva, então os gafanhotos emergem e comem tudo. Observe que Deus promete as bênçãos da chuva para uma cultura frutífera e a proteção contra as pragas que podem destruir a agricultura. Então, em resposta à obediência de Israel ao dízimo, o Senhor promete abundância agrícola, não carros novos chiques
ou um jato particular. Ele promete estômagos cheios, não sandálias de grife famosa. Há muitos hoje enganados por esse evangelho da prosperidade, em dar a Deus em troca de ganhar bênçãos terrenas. O grande erro do evangelho da prosperidade é que a generosidade com Deus se torna uma maneira de manipular Deus, de barganhar com Deus. Os pregadores do evangelho da prosperidade usam Deus como um esquema de pirâmides, prometendo retornos impossíveis em seu dom enquanto voam de jatos particulares. Esses lobos espirituais abusam da Bíblia para persuadir o dinheiro das pessoas materialistas. Pense nisso. Se você tratar a doação, a oferta como uma estratégia financeira para obter mais dinheiro, então sua doação desonra o Senhor. Por quê? Porque você não está dando por generosidade cristã, mas por um amor idólatra ao dinheiro. Sim, você pode ofertar o dinheiro por amor ao dinheiro. Uma geração de falsos profetas evangélicos da prosperidade tem apresentado Jesus como uma maneira de adorar um ídolo financeiro. Eles pegam um Deus materialista e a camuflam com versículos bíblicos despidos por fora do contexto. Esse falso evangelho soa cristão ao ouvinte, mas o evangelho da prosperidade é um ensino de demônios. No entanto, a promessa do Senhor a Israel para uma colheita frutífera aponta para a grande bênção que virá para o povo de Deus. Em Malaquias 3,12, o Senhor diz: "E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos." Deus promete bênção ao seu povo em Cristo. Temos uma parte de sua herança. Possuímos todas as coisas em Cristo. No entanto, o evangelho da prosperidade não promete muito, promete muito pouco. Quantas vezes alguém já disse na igreja: "Olha, sua vida financeira está em ruínas porque você não é um dizimista"? Ou: "Senhor, eu não aceito essa enfermidade, pois eu sou tua dizimista fiel." Deus não promete 80 anos de saúde e riqueza. Em vez disso, ele promete algo muito melhor: vida eterna para todos que confiam em Cristo. Subtópico 2. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. O dízimo não é uma maneira de conquistar o amor de Deus, porque já o temos. Em Mateus 23, Jesus adverte contra focar demais nas regras do dízimo, sem prestar atenção às práticas mais importantes como justiça, misericórdia e fidelidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. A lei de Moisés disse que eles deveriam pagar o dízimo dos frutos da terra. Não disse nada sobre temperos, mas por serem extremamente legalistas, eles acrescentavam coisas à lei para mostrar ser melhores que os demais. Dízimo e ofertas não são garantias para a salvação. Alguns pregadores estão espalhando uma doutrina de que você deve pagar o dízimo para manter sua salvação ou corre o risco de perdê-la. Isso é verdade? Não. Sobre a nova aliança, sua salvação vem através do sangue de Jesus Cristo e da graça de Deus. Não há nada que você possa fazer por seus próprios esforços, incluindo o dízimo para ganhar, manter ou perder sua salvação. Jesus Cristo e Deus já te cobriram. Sua salvação está ligada apenas a duas coisas: Jesus Cristo e a graça de Deus. Mas o dízimo é mais um tema espiritual do que financeiro. Não é sobre o dinheiro, é sobre o coração. Outra vez, enquanto no templo com os discípulos, Jesus observa todos dando o seu dízimo e chama a atenção dele, especial, para uma viúva, porque sua oferta, embora pequena, foi dada sacrificialmente em vez de impensada. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus nem prática legalista.
Tópico 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Subtópico 1, o dízimo era uma prática da lei. O dízimo não é um comando do Antigo Testamento? O dízimo é um princípio do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Um dos primeiros exemplos de um dízimo acontece quando Abraão, no caso, dá 1/10 de seu ganho a Melquisedeque, rei e um sacerdote de Deus. Compartilhar 1/10 dos despojos de guerra era uma maneira comum de homenagear os deuses após uma vitória. Ao dar a Melquisedeque 1/10, Abraão estava dando crédito a Deus pelo seu sucesso. Mais tarde, como Deus estava estabelecendo os descendentes de Abraão como seu povo, Deus disse a Moisés, aos israelitas, que um dízimo de tudo da terra, seja grão do solo ou frutos das árvores, pertence ao Senhor, é santo ao Senhor. Levítico, capítulo 27, versículo 30. O dízimo foi, então, delineado especificamente nas leis que Deus deu ao seu povo. Quando Jesus ensinava sobre o dízimo, ele sempre desafiava as pessoas a levar sua obediência um passo adiante e considerar se estava fazendo a coisa certa com o coração certo. Trazer o dízimo é um lembrete tangível de que tudo o que temos está emprestado por Deus. Ele é o nosso provedor e o nosso protetor. Todos nós temos uma escolha. Podemos colocar nossa esperança em dinheiro ou podemos colocar nossa esperança no Senhor. Nós que vivemos na graça, deveríamos ser ainda mais generosos do que o povo judeu. Porque não era apenas um dízimo que eles davam, mas sim 3. O primeiro dízimo era estritamente jurídico. Já o segundo era chamado de dízimo cerimonial. E o terceiro era o dízimo que era recolhido para dar aos pobres, às viúvas, aos órfãos, estrangeiros. Nós não podemos perseguir a ganância e Deus ao mesmo tempo. Isso é o que Jesus quis dizer quando ele disse: ninguém pode servir 2 mestres. Ou você vai odiar um e amar o outro, ou você será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ter dinheiro não é errado e ser rico não faz de alguém ganancioso. É o que fazemos com o nosso dinheiro que importa. Quando trazemos o dízimo para a igreja, dizemos a Deus: minha esperança, minha confiança, minha segurança está no Senhor. Subtópico 2. O dízimo como contribuição imposta. Deus instituiu o dízimo como uma forma de adorá-lo, proteger nossos corações da ganância e apoiar o trabalho da igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo está encorajando os coríntios a seguir o exemplo da igreja de Filipos na Macedônia, em sua generosidade. O apóstolo Paulo estava reunindo das igrejas uma oferta para ajudar os crentes que sofrem em Jerusalém. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Oferta forçada não seria feito como um ato genuíno de amor. Embora Paulo esteja encorajando-os a dar, ele não está torcendo o braço com o imperativo da lei. Na verdade, ele conecta o evangelho à generosidade. Lembrando-os da generosidade de Jesus, ele diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A oferta cristã é impulsionada pela graça, não pela lei. O amor, não um comando. A alegria e não a compulsão. Nossa doação é em resposta à generosidade de Deus para nós. A mão do avarento é solta, não por um tapa no pulso, mas pela contemplação de Cristo.
Corações mesquinhos tornam-se corações generosos quando percebem a profundidade do generoso amor de Cristo por eles. Afinal, éramos pecadores pobres de espírito e indo para a destruição. Estávamos espiritualmente falidos, mas Deus nos perdoou. Jesus deu sua vida por nós. Ele nos limpa do pecado e compartilha conosco sua herança. O dízimo que o povo trouxe ao Senhor apoiou o trabalho das igrejas, cuidou dos pobres e ajudou o evangelho a se espalhar para comunidades ao redor do mundo. O dízimo não é apenas o benefício de Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Na verdade, apoiar as necessidades dos pastores e o trabalho da igreja local é um dos principais propósitos do dízimo. O dízimo ajuda a sua igreja local a ser ativamente e ajudar os outros. Dar, encorajar um espírito grato e generoso e pode nos ajudar a nos afastar de ser gananciosos ou amar muito dinheiro. O ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Tópico 3. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Subtópico 1. Deus, o Criador e Provedor. O dízimo é um mandamento da lei que encontra sua realização em Cristo. O dízimo ordenado pela lei foi substituído pela generosidade da graça. A falta de generosidade com Deus é uma anomalia preocupante na vida cristã. A mesquinhez reflete um coração rebelde. Afinal, Deus nos deu tudo. Tudo que temos vem da mão de Deus. Olhe para a sua vida. O que você possui? Do carro em sua garagem até um centavo encontrado debaixo do sofá, Deus é dono de tudo. Um avarento que se agarra às suas posses com um aperto teimoso não reconhece a bondade de Deus em relação a ele. Como sabemos, tudo que recebemos é pela graça de Deus. Como é que podemos ser mesquinhos? Um avarento cristão é uma contradição. Graça transforma corações mesquinhos em corações generosos. Subtópico 2. O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. O dízimo é um ato de vontade, não uma resposta a um sentimento ou emoção. Devemos decidir ser generosos antes de nos sentirmos generosos. Quando nos comprometemos com o dízimo, Deus nos permite experimentar plenamente a conexão entre nossa obediência e sua bênção. Então, a alegria que vem de ser obediente nos motiva a fazê-lo de novo e de novo. Se esperarmos até que sintamos vontade de obedecer a Deus, para obedecer a Deus, nunca seguiremos adiante. Mas quando começamos a tomar a palavra de Deus e fazer o que Ele nos ordena a fazer, vemos nossa fé crescer. A administração cristã é um modo de vida. Estamos comprometidos com o nosso objetivo comum de que todos os membros da nossa família da fé sejam chamados a compartilhar seus dons, tempo, talento e tesouro em proporção às bênçãos que receberam de Deus. Aí a pessoa fala, mas eu tô cheio de dívida. Meu irmão, minha irmã, não compre além do que você ganha. Se sua renda é X, não queira gastar além do seu salário. Não é o devorador, é você que é um mau administrador, um mau mordomo. E outra coisa aqui, a nossa aflição, ela está focada nos dízimos e nas ofertas, mas nós como mordomos somos responsáveis por tudo que ele nos dá, tanto materialmente como espiritualmente. Nossa mordomia se estende desde sobre o correto uso dos recursos do planeta, bem como sobre os bens, os dons, os talentos, o tempo, o conhecimento que recebemos e até sobre os nossos corpos. A administração cristã está vivendo um compromisso de ser centrado em Jesus Cristo em vez de si mesmo. Envolve uma conversão contínua do coração para cada um de nós, não importa onde estejamos. Em nosso caminho pessoal da fé, a mordomia é uma jornada para toda a vida. A doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu despenseiro. Para concluir, o mordomo cristão é aquele que recebe os dons de Deus com gratidão, os cultiva com responsabilidade, compartilha-os amorosamente na justiça e devolve
com um aumento ao Senhor. Então, quanto eu preciso dar? Você pode estar pensando, olha o Senhor sobre o que Ele está pedindo para você dar. Para muitos cristãos, 10% é bom para começar. No entanto, a generosidade cristã não é motivada por restrições legalistas reguladas, por percentuais. É motivada pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando à reta final desse trimestre. Não esqueça, irmãos, é muito importante de você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, ok? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.